Então, precisamos resolver as duas inequações abaixo. Letra A, módulo de x ao quadrado menos 10x mais 16, fecha módulo, menor ou igual a 8. E letra B, 1 sobre 2x menos 1 mais 1 sobre x mais 1 menor que 0. Essa questão foi a questão 4, retirada do exame de qualificação do Profmat 2022, segundo semestre. Se você quer estudar junto comigo, gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão aqui é bem bacana, duas inequações que não são tão fáceis assim da gente enxergar. Mas vamos anotar a letra A aqui embaixo para a gente resolver. Então temos aqui a letra A e já vou começando a resolver ela. Veja só, quando a gente tem um módulo de um determinado valor, esse módulo determina o valor absoluto, né, desse valor. Ou seja, esse valor antes do módulo, digamos assim, ele poderia ser positivo ou poderia ser negativo. Então, vou colocar duas possibilidades para essa letra A. Então, nesse caso, ele poderia ser positivo, ou seja, x ao quadrado menos 10x mais 16 menor ou igual a 8. Ou a gente vai ter o segundo caso, que é ele negativo, ou seja, menos x ao quadrado menos 10x mais 16 menor ou igual que 8. Agora a gente precisa resolver essas duas inequações. Vamos logo resolver essa primeira daqui e a gente resolve depois a segunda. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 10x mais ou menos 16. Vamos passar logo 8, subtraindo 16. Então, 16 menos 8 dá 8, aí menor ou igual a 0. Aqui a gente vai ter uma equação do segundo grau. Então, a gente tem que olhar o comportamento dessa função, né? Ou seja, o comportamento aqui dela, veja que o gráfico aqui dela é positivo. Aliás, o A dela aqui é positivo. Se ela tem o A, ela tem uma concavidade para cima, né? Então, ela vai ser negativa aqui embaixo e vai ser positiva aqui em cima. Então, a gente está interessado nos valores negativos, ou seja, nesse valor aqui, ou seja, quando ela é menor que zero. É nisso que a gente está interessado, neste valor. Então, calcular as raízes é calcular esse ponto e calcular esse ponto aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente pode utilizar a formulazinha da equação de segundo grau. Então, é menos b, ou seja, 10, mais ou menos a raiz de b quadrado, ou seja, 100, menos 4 vezes 1 vezes 8, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, x vai ser igual a 10, mais ou menos a raiz de 68, dividido por 2. Aqui a gente vai ter duas soluções, né? Ou seja, aqui x vai ser igual a 10 dividido por 2, que é 5, mais 68 é 17 vezes 4. Então, a gente pode dividir por 2. Então, nosso x daqui ainda é 5 menos, agora, tira esse 4, então é 2 vezes raiz de 17, dividido por 2, ou seja, isso daqui é menos 17. Esse cara daqui também vai matar esse raiz quadrada com esse 2, então fica 5 mais raiz de 17. Como raiz de 17, raiz de 17, o antes deles é o 16, que dá 4, e o depois é o 5, que é 25. Então, raiz de 17 é menor, né? Então, esse cara, 5 menos raiz de 17, ele vai estar aqui, ó. 5 menos raiz de 17, ou a gente vai ter 5 mais raiz de 17. Então, x vai ser menor ou igual que 5 mais raiz de 17, e a gente está interessado também em 5 menos raiz de 17. Beleza, a gente tem agora a primeira solução, vamos para a segunda solução. A segunda solução aqui é o seguinte, vamos deixar todo mundo agora positivo. Deixar positivo é a gente inverter o sinal. Então, vamos ter x ao quadrado menos 10x mais 16 maior ou igual que menos 8. Multipliquei por menos 1, inverti o sinal. Passa menos 8 para cá, então fica x ao quadrado menos 10x. Então fica mais 24 maior ou igual que zero. Agora a gente está interessado naqueles valores. Se a gente escrever esse cara aqui, ó,
como o A é positivo, a gente está interessado nos valores positivos, ou seja, esse cara daqui é o nosso x', esse outro cara daqui é o x duas linhas, a gente está interessado nesses valores aqui, positivos, certo? E esses valores aqui são negativos. Então, dois números que multiplicados dá 24 e que somados dá 10, então o produto 24 e a soma C10 é exatamente 6 e 4. Então, x' é igual a 4, né? X duas linhas é igual a 6. Beleza? Por que eu coloquei um ou aqui? Porque a gente está interessado nesses valores maiores do que 6, ou seja, maiores do que 6, maiores ou iguais a 6, né? Menores ou iguais a 4. Então, nesse caso aqui, o nosso x vai ser menor ou igual a 4 ou x vai ser maior ou igual a 6. Então, nosso conjunto de solução tem que ser x tem que ser maior ou igual que 5 menos raiz de 17. Então, um intervalo fechado de 5 menos raiz de 17 até 4, certo? Até 4. União com de 6, x tem que ser maior que 6. Então, ele vai de 6 até 5 mais raiz de 17. Até 5 mais raiz de 17. Essa é o conjunto de solução da nossa primeira equação. Vamos para a letra B. A gente já vê que a gente precisa tirar o mínimo entre os denominadores. Então, já vou escrever aqui uma linha. E o mínimo, nesse caso, vai ser o produto dos dois, ou seja, 2x menos 1 vezes x mais 1. Então, pega esse cara, divide por esse e multiplica pelo de cima. Então, vai dar x mais 1. Pega esse produto, divide por x mais 1, vai dar 2x menos 1. Esse cara tem que ser menor que zero, ou seja, negativo. Então, resolvendo a parte de cima, a gente vai ter 3x, porque mata um positivo com um negativo. Embaixo vai dar o produto de 2x menos 1 vezes x mais 1. O que acontece aqui, tá? Você poderia passar esse cara para lá, então x teria que ser o quê? Menor que zero. Então, fica meio complicado da gente resolver essa equação dessa forma. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar em possibilidades, em sinais. Como assim? Vamos lá. Se é x sendo negativo, x menor que zero. Se x for menor que zero, essa parcela daqui, você concorda comigo que ela tem que ser negativa? Ou seja, se aqui for menos 1, esse cara dá menos 2, menos 1. Se isso aqui for menos 3, vai dar menos 6, menos 1. Então, a gente vai ter 2x menos 1 menor que zero. Se esse cara aqui for menor que zero, esse cara daqui também é menor que zero. Então, isso daqui ó, vai dar positivo. Se esse cara é positivo, para todo o conjunto ser negativo, esse cara daqui tem que ser negativo. Assim, a gente tem que concluir que x mais 1 tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Porque se ele for positivo, ele vai ser maior que zero. Certo? Então, esse cara daqui tem que ser negativo. Beleza? Então, se esse cara é negativo, a gente vai concluir que x tem que ser menor que menos 1. Agora, outra possibilidade é o seguinte. Se x for positivo, o que acontece aqui? X sendo positivo, a parte de cima é positiva. E este cara daqui também vai ser negativo. Então, se x for positivo, 3x é positivo. E x mais 1 também é positivo. Assim, a gente conclui o quê? Se esse cara daqui, né, de cima vai ser positivo, e esse de baixo vai ser positivo, este cara daqui tem que ser negativo. Ele tem que ser negativo para quê? Para que esse conjunto todo aqui não seja positivo. Beleza? Então, cadê a outra parte? É que 2x menos 1 tem que ser também negativo. Beleza? Ok, positivo, positivo dá positivo. Esse cara daqui tem que ser negativo. Então, assim a gente resolve isso daqui. Então, fica 2x menor que 1. X tem que ser menor que 1 sobre 2.
Beleza? Ok. Qual foi a outra que a gente marcou? Aqui. Primeira coisa, x tem que ser menor que menos 1 e x tem que ser menor que 1 meio. X não pode ser zero, tá vendo? Ó, x tem que ser menor que zero. Se x não pode ser zero, então o conjunto de solução ele vai de menos infinito, né? De menos infinito até menos 1, união com intervalo aberto de 0 até 1 sobre 2. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.